de 2 Coríntios, o versículo 2 abaixo, fala do afeto de Paulo para com os coríntios, o amor de Paulo pela igreja de Corinto, louvado seja Deus. E Paulo começa dizendo aqui no versículo número 2, dizendo: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém façamos nenhuma espécie de mal. É o que foi falado aqui nesta noite. Não se paga o bem com o mal, e o mal que é feito para a pessoa não se paga mal com o mal, né? Se paga com o bem. Sabedoria mora com gentilitude, não é verdade? Para aquele de força com o sol da justiça. O sol da justiça é Cristo. E quando nós fazemos um agravo na vida de alguém, nós estamos fazendo ao próprio Deus. E Paulo está dizendo: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso próprio proveito. Então Paulo está falando sobre o seu ministério, dizendo que ele não causou agravo a ninguém, né? Que ele não persuadiu a ninguém por causa da sua autoridade apostólica. Paulo não buscou o seu próprio proveito, como muitos, por causa da sua autoridade, por causa da sua posição eclesiástica. Muitas vezes tem muitas pessoas que tomam proveito dessa situação, de ter essa facilidade de ter um contato com as pessoas e as pessoas confiarem nelas. Infelizmente, muitos abusam. Aqui está um homem que realmente ele esvaziou de mesmo, e como ele diz, recebei-nos em vossos corações. Paulo diz: me receba nos vossos corações, porque eu não fiz agravo algum a ninguém, né? De ninguém eu corrompi, e de ninguém busquei o meu interesse próprio, a não ser pregar a palavra de Deus com honestidade, com sinceridade, e mostrar o caminho da salvação. O versículo número 3 diz: não digo isso para a vossa condenação. Então Paulo fala com muita autoridade com a igreja. Isso é um diálogo, é uma carta que Paulo escreveu e mandou pela mão de alguém, e esta carta chegou lá na igreja de Corinto e ela foi lida em Corinto. Estas palavras que Paulo está dizendo aqui: não digo isso para a vossa vergonha, para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer ou viver. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo. Então Paulo estava com os irmãos na vida ou na morte. Paulo era capaz de dar a própria vida por causa da igreja, por causa da comunidade cristã. Lá na frente nós vamos abordar esse assunto que Paulo ele queria ser oferecido como libação do altar, né? Ele poderia ser sacrificado, ele queria ser desfeito do reino do céu para que outros pudessem entrar. Isso é um amor que não dá para explicar, né? O cara preferia perder a eternidade para que os outros ganhassem a eternidade, né? Isso aqui é evangelho de verdade, né? Isso aqui é cristologia pura, é o evangelho genuíno, autêntico, louvado seja Deus. Então Paulo está protestando, dizendo: olha, eu não busquei interesse de nada, eu não agradei ninguém, né? Eu não busquei o meu próprio interesse. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito:
estais em nossos corações. A igreja estava no coração de Paulo. Irmão, presta atenção. O Evangelho está no seu coração. Os irmãos estão no seu coração. As almas estão no seu coração. Você se preocupa com algo, isso aqui é muito sério. Só que as pessoas não levam a sério. Isso é muito sério e as pessoas não levam a sério, né? Porque nós, espiritualmente falando, vou trazer para o lado espiritual. Espiritualmente falando, nós deveríamos viver hoje como se fosse o último dia, né? Viver hoje intensamente o Evangelho como se fosse o nosso último dia, porque amanhã não saberemos o que irá produzir o dia de amanhã, né? Então Paulo está dizendo: eu estou limpo, o meu coração está limpo, porque vocês estão dentro do meu coração. E eu falo isso não para a vossa condenação, não para que vocês se sintam culpados, mas eu tinha dito estas palavras porque vocês estão no meu coração, para juntamente morrer e viver. Então Paulo está fechado com a igreja. Eu quero fazer uma pergunta para a amada igreja que aqui está, e para a igreja espalhada, a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, o povo místico do Senhor espalhado sobre a face da terra. Você está fechado com Cristo e com as almas? Você está fechado com o Evangelho? Seu foco é a eternidade? Seu foco é o céu? Ou seu foco é aqui na terra? Ou é nas coisas terrenas? O próprio Paulo fala: não busqueis as coisas terrenas, não ambicionei as coisas altas, mas conformeis com as humildes. É muito difícil as pessoas se conformar com as coisas humildes, não é isso? E sabedoria mora com gente humilde, não é verdade? Porque o Rei da Glória, na sua glória eternal, ele esvaziou de si mesmo, como diz o texto bíblico, tomando a forma de servo, ou seja, tomando um corpo mortal, e vindo na terra, esvaziou de todo a sua glória celeste, os apogeus celestiais. Ele se esvaziou de tudo para vir aqui, para pagar este preço alto, para derramar o seu sangue na cruz do Calvário, para que todos aqueles que confessarem o nome do Senhor sejam salvos. Para ser salvo, tem que confessar o Senhor Jesus aqui na terra. O ministério de Paulo era Cristo no centro, sempre Jesus, e o assunto principal, Jesus e Jesus. O crente não tem outro assunto. A carta do crente não existe outro assunto a não ser o Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? Nós somos apaixonados pelo Senhor Jesus Cristo e por sua obra. O verso 4, Paulo diz assim: grande é a ousadia da minha fala para convosco. Grande é a minha autoridade apostólica, porque eu falo com vocês. É isso que Paulo está dizendo. Grande é a minha fala convosco, e grande a minha jactância, ou seja, grande é o meu orgulho, a minha firmeza em falar a respeito de vós, a respeito de vocês. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo, aleluia, em todas as nossas tribulações. Paulo passou por muita tribulação. Agora tem crente que você passa por tiquinho que fica com frescura. Tem um monte de crente que é fresco, essa é a verdade. Eles não gostam de mim porque eu falo a verdade, porque tem frescura. Por grandes tribulações. Daqui você vai ver mais à frente as tribulações que esse cara passou, né? E os crentes hoje não querem servir ao Senhor, não querem pagar o preço. Vocês acham que a vitória vem sem primeiro pagar o preço, né? Aquele que planta a colheita é o primeiro que come dela. É preciso nós pagarmos o preço. É preciso nós querermos as bênçãos de Deus. Não é verdade?
Quem quer a bênção, quem tem sede, quem tem vontade das coisas, quem tem ambição das coisas, as pessoas não têm. Dois gêmeos, a Bíblia fala, os dois moços, né, já numa idade já juvenil ou adulta, né, um desejou, o outro não. O que deveria desejar, não desejou, não quis, menosprezou as bênçãos de Deus, menosprezou a primogenitura, menosprezou a bênção de Deus. O outro não, o outro já é apaixonado por Deus, já era apaixonado pela bênção de Deus. O outro estudava as histórias de Isaac contando os feitos de Abraão, e aquele moço delirava ao ouvir o que o Deus de Abraão tinha feito, e ele desejou as bênçãos de Deus. Por que ele desejou? Porque ele ouviu, porque ele viu de seu pai, viu o que Deus fazia na vida de seu pai. Louvado seja Deus. Preste atenção, meu filho, eu vou profetizar agora diante do Deus Todo-Poderoso. Se você semear na terra, você vai colher 100 vezes mais. Deus é Deus de justiça. Isaac semeou, os filisteus roubaram. Isaac cavou poços, aleluia. Os filisteus roubaram, mas Isaac cavou poço, e fonte de água brotou diante do ungido do Senhor. Isaac semeou na terra, e na sua colheita deu 100 vezes mais, ficou mais rico do que o dono da terra. Aleluia. Porque desejou as bênçãos de Deus. Você deseja as bênçãos de Deus? Jacó desejou as bênçãos de Deus. Aleluia. Pagou um preço muito alto, mas até o último dia. Lembra dessa palavra? Até o último dia. Até o último dia. Como? Até o último dia. Aleluia. Profeta é profeta em qualquer lugar, meu filho. Homem de Deus, mulher de Deus, é homem de Deus, mulher de Deus em qualquer lugar. É diante de um magistrado, é lá no inferno, é em qualquer lugar. A palavra dele não faz curva, e o Deus dele é engrandecido. Aleluia. Glória seja dada. Cuidado com o nome de Deus. Aleluia. Vai brincando. Grande é a ousadia da minha fala para convosco. Eu tenho autoridade para falar. E grande é a minha jactância. Alguém sabe o que significa jactar? Jactar é símbolo de orgulho, de prepotência, de arrogância, mas aqui não, aqui Paulo está dizendo da alegria dele, da autoridade dele sobre a palavra de Deus. Grande é a minha jactância a respeito de vós, a respeito de vocês. Aleluia. Estou cheio de consolação, de transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Aleluia. Toda tribulação do crente, eu estou falando do crente, eu não estou falando do ímpio, eu estou falando do crente. Toda tribulação, quando se fala tribulação, prova, provação na vida do crente. Toda tribulação, toda aprovação na vida do crente, lá na frente tem um peso de glória. Tem resposta do Senhor, né? Deus não fica calado. É no tempo dele, no tempo oportuno. Hoje alguém me falou uma frase: tem que orar mesmo, dias difíceis. Aí eu respondi assim: dias difíceis existem na vida de todo mundo, só que no tempo oportuno Deus enviará o socorro. Deus é isso. Não é verdade? Deus é isso. Agora, aqui no versículo 5, a Bíblia fala da alegria de Paulo por causa da vinda de Tito. Paulo, ele se alegrou muito pela vinda de seu cooperador Tito. Tito esteve em Corinto e Tito levou as boas notícias para Paulo lá na Macedônia. Hoje a Macedônia faz parte da Grécia, né? E Paulo estava na Macedônia e Tito encontrou com Paulo, né? E Tito passou tudo aquilo que estava acontecendo em Corinto, e Paulo se alegrou.
Amém? Por quê? Porque essas palavras pesadas de Paulo surtiu o efeito. E as pessoas lá na frente, elas se arrependeram. O plano de Deus é que o homem se arrependa. Deus dá um tempo para se arrepender. Agora, alguns, o tempo vence, Deus arranca o camarada que perdeu. Não é verdade? Deus dá um tempo para que o homem se arrependa. O verso 5. Todos nós temos um tempo para se arrepender. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. A carne de Paulo não teve repouso. Paulo teve que trabalhar bastante, não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Em tudo fomos atribulados. Paulo chegou na Macedônia, em tudo ele foi atribulado. A carne dele não teve sossego. Talvez teve dores, angústias, tristezas, perseguições. É isso que Paulo está dizendo. Quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Na carne, combates. Por dentro, tremores. Por fora, combates. E tremores por dentro. Por dentro, angústia. Tremores, angústia, sofrimento. O grande apóstolo Paulo passou por isso. Ei, você aí, você também passa. Paulo está falando claramente que as grandes tribulações, ele não teve descanso na sua carne. Em tudo ele foi atribulado, foi perseguido. Ele teve combate por fora, externo, e combate por dentro, tremores por dentro. Louvado seja Deus. Quem é que nunca teve tremores por dentro? Né? Combates por dentro, angústias profundas. Eu não estou falando de depressão, igual esses caras que caem na cama, não é nada disso. Eu estou falando de guerra espiritual, porque nós estamos numa guerra espiritual. O crente sempre estará na guerra. E quando nós estamos na guerra, existe um general que nos defende. É o Senhor Jesus, é o poderoso de Jacó, é o valente de Jacó, que é o general de guerra. Ele é na nossa frente. Temos lutas, temos angústias, temos tremores por dentro e por fora, mas Ele sempre nos dará força para suportar essas necessidades que nós temos. Ele sempre dará força para que nós continuamos a batalhar, a combater o bom combate, ir adiante, porque o soldado ele não desiste, ele é um polivalente, ele vai para frente, ele sempre vai cansado, desanimado, fraco, carregado, rastejando, mas ele não desiste da batalha da guerra. Não desista da batalha. Não desista da guerra, porque lá na frente você vai receber a recompensa do Senhor. Aleluia! Então Paulo passou por essas tribulações. O verso 6 diz assim: mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Louvado seja Deus! Deus nos consolou com a vinda de Tito. Então, com a presença desse cooperador, desse discípulo de Paulo, Paulo se alegrou. E agora Tito traz um relato dos acontecimentos em Corinto. E isso aí alegrou o coração do apóstolo, porque o trabalho dele foi difícil, foi árduo, mas lá na frente, quem foi glorificado foi o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus que consola os corações, os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. O verso 7. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. Eles trataram muito bem Tito lá em Corinto, com quem foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades. O povo estava com saudade de Paulo, saudade
A palavra bonita, né? As vossas saudades, o povo estava com saudade do apóstolo, contando que eles estavam com saudade do apóstolo. Louvado seja Deus. O vosso choro, a lamentação da igreja de Corinto por causa do pecado, irmão. Eles se arrependeram. O vosso choro. Isso aqui não é choro e lágrima de crocodilo, não, meu filho. Isso aqui é lágrima de arrependimento, porque lágrima de crocodilo secou, fica seca e salgada, não vale nada. Mas a lágrima do crente sincera, ela brota do coração, ela derrama e ela é doce, e o anjo desce lá do céu e molha as lágrimas do crente fiel. Aleluia, louvado seja Deus. O vosso choro, o vosso zelo por mim. Tito estava falando, o pessoal lá ama o Senhor, o vosso zelo por mim, a maneira que muito me regozijei. Então Paulo está se alegrando com aquilo que Tito trouxe de Corinto. Tito trouxe a narrativa a respeito do que aconteceu lá após a repreensão aberta de Paulo aqui, após essa labuta de Paulo para que ele se convertesse, para que a doutrina falsa fosse estipada no meio, para que os imorais, que tinham os imorais ali dentro da igreja, fosse arrancado da comunhão da igreja, porque os imorais têm que ser arrancados da comunhão, porque senão fica difícil, senão a igreja não tem unidade, não tem crescimento. Louvado seja Deus. O verso 8: portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, vamos lá, ainda que vocês tenham ficado tristes com a minha carta, não me arrependo. Eu fui duro, né? Peguei pesado, mas não me arrependo. É isso que Paulo está dizendo aqui, mas não me arrependo, embora já tivesse arrependido. Eu não me arrependo, embora já estivesse arrependido. Doeu o coração de Paulo, porque a palavra quem prega, quem é sincero. Não estou falando de lobo, não, meu filho. Estou falando que é sincero. Quando você chega a xuxa em certas pessoas, é duro, viu? Não é fácil, você pensa que é fácil. Agora, o amigo de ocasião, ou o lobo de ocasião, ele vai concordar com tudo que você fala. Não, meu filho, pode pular com o pé só na igreja. Não, pode, meu filho, pode, não. Nós somos livres, é tudo free, não, está tudo certo, pode, não tem problema, não, isso aqui, não. Ele concorda com tudo, mas o sincero não. A Bíblia fala claramente que é necessário que haja heresia, que haja falsificação, as coisas falsas da igreja, para que o sincero se manifeste. Porque o herético, quando ele prega heresia, a igreja tem que contestar o herético. Agora, se ele prega a verdade, igual Paulo fala, eu preguei e não me arrependo, embora tenha arrependido. Vamos entender o que Paulo quis dizer aqui. Não me arrependo, embora já tivesse arrependido, por ver que aquela carta vos contristou. Aquela carta trouxe tristeza para os vossos corações, ainda que por pouco tempo. Ou seja, quando Paulo está dizendo que a palavra que Paulo mandou para a igreja entristeceu o coração da igreja, o que ele quis dizer? Que a igreja se arrependeu, que eles se arrependeram, e houve a mudança, houve o rompimento da falsa doutrina, houve o banimento dos heréticos do meio da igreja. É isso que Paulo está dizendo. Veja o 9: agora folgo, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Houve arrependimento. Aleluia. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então eles se arrependeram, eles abandonaram
os líderes falsos que havia no meio da igreja. Eles abandonaram a doutrina falsa, doutrinou o que tinha que ser doutrinado, e eles se consertaram com Cristo. Então é momento ainda de consertar com Cristo. Ainda dá tempo. Dá tempo. Se você estiver respirando, se você ainda está vivo, você tem consciência, ainda dá tempo de arrepender, dá tempo de abandonar o engano, a corrupção, a maldade, a doutrina falsa e entregar a tua vida para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, vamos falar a verdade. Isso aqui é palavra, né? Nada duas palavras aqui, os negócios. Eu vou falar, isso aqui é palavra. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é alimento diário. Palavra verdadeira. Né? Você não encontra isso por aí, você encontra mais algumas coisas aí que a gente fica assim, vendo que são palavras jogadas ao vento. A palavra de Deus é essa. Por quê? O verso 9, o verso de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Arrependimento para a salvação. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. É quando aquela pessoa se arrepende, não é verdade? Da sua maldade. Vou dar um exemplo, ou 2 ou 3 exemplos que vocês quiserem, que é ter arrependimento. Zaqueu, o publicano, não é? Zaqueu era um cobrador de impostos, ele era funcionário do Império Romano, era um corrupto, essa é a grande verdade. Era igual esses políticos ladrão aí, né? Não são todos, eu sei que tem homens honestos e mulheres honestas em todas as camadas da sociedade, seja lá em qualquer um, tem os bons e tem os ruins. Mas igual essas porcarias aí, esses eixo-caveira aí que fica, esses aves de rapina que ficam roubando os outros, né? Era esse cara, mas ele encontrou Jesus. E a palavra que Jesus falou produziu o quê? Tristeza no coração dele, porque causa do pecado dele. E através da palavra de Jesus ele se arrependeu. E ele se arrependeu e ele aceitou a Cristo verdadeiramente. Vou dar um exemplo do rei de Israel. Esse rei chamava-se Manassés. Esse cara governou 55 anos em Israel, principalmente no lado do sul, Jerusalém. 55 anos. Ele ficou mais tempo no reinado do que Davi, ficou mais tempo do que Salomão, ficou mais tempo do que Saul, do que Roboão, do que Asa, do que Abias e de tantos os outros. Ficou 55 anos como rei. Você imaginou? 55 anos, o camarada governando 55 anos no poder, ele no poder, foi um desastre. Foi um desastre. Trocou o culto a Deus, colocou Baal, perseguiu os profetas e, segundo a tradição, mandou serrar Isaías, mandou serrar o profeta, perseguiu, matou os profetas, fez tudo o que não prestava. Mas no final de sua vida, no final do seu reinado, ele orou ao Senhor e se arrependeu, e a Bíblia fala que o Senhor o perdoou. Se arrependeu. Teve tempo. Outros já não tiveram, outros já não se arrependeram, morreram sem a salvação. Esse aqui que aprontou se arrependeu com sinceridade, porque tem que ter sinceridade. Não é falar de boca, me arrependo. Não, essa não. Arrependimento é você não praticar. Você era idólatra, hoje você não é mais. Você era ladrão, hoje você não rouba mais, meu filho. Deus te fez como ferramenta de justiça, não de injustiça. Não é mesmo? O terceiro exemplo, o cara da cruz, o homem da cruz, que estava lá do lado de Cristo. Um zombava, os dois estavam zombando, o outro caiu em si. Falou: não, pera lá, cala a boca, velho. Não, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este aí não é sincero, esse é o Filho de Deus, ele não pegou. O outro falava: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva a ti e a nós,
porque a gente só age na carne, o cara na carne é uma miséria, o homem na carne é uma miséria, essa é a grande verdade. E o outro se arrependeu, o Espírito de Deus entrou dentro dele, quando entrou ele abriu o coração e falou: Senhor, me perdoa, lembra de mim quando o Senhor estiver no teu reino, lembra de mim, me ajude, me salve. E o Senhor Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo lá no paraíso. Ele se foi salvo, entendeu? Pelo arrependimento. É isso que Paulo está falando aqui claramente. Louvado seja Deus. Eu me perdi, é no 10? É o 10, não? Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, a qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza do mundo é a morte física, a morte espiritual, porque o camarada se arrepende com lágrima de crocodilo, né? Se emociona ali, né, tal, e depois volta às barbáries da vida, a vida nefana, desonesta. Então, o arrependimento segundo Deus, ele gera a salvação, mas o arrependimento fora de Deus, né, ele gera morte e morte espiritual. Louvado seja Deus. O versículo de número 11: porque quando cuidado não produzia isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes entristecido, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então se arrependeu, abandonou, consertou o seu altar. Quando Elias levantou o altar, o que a Bíblia fala? Que Elias reparou o altar do Senhor. Elias reparou o altar. Elias montou o altar do sacrifício, consertou o altar. E depois que Elias consertou o altar, Elias orou ao Senhor com humildade. Elias não jactou-se no seu poder de profeta, não. Elias dobrou o joelho. Quando Elias colocou o joelho, a cabeça entre os joelhos, ele orou ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus de Jacó. E Elias mencionou as palavras do Senhor: prova que o Senhor é Deus, que somente o Senhor é Deus, somente o Senhor tem poder para realizar a obra. Realize esta obra. E quando Elias fechou a sua boca, fogo do céu caiu e consumiu o altar. Evaporou a água virou vapor por causa do fogo de Deus. O fogo de Deus está na sua vida, irmão. Se o fogo de Deus estiver na sua vida, o mal já caiu em nome de Jesus. Se o fogo de Deus está na sua vida, vai consumir os teus inimigos. Louvado seja Deus. Elias falou: se sou homem de Deus, fogo do céu caia e consuma os meus inimigos. Fogo do céu caiu e matou aqueles 50. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. É muito sério a obra de Deus. Faça com amor. O camarada tem tempo para viajar, tem tempo para isso, tem tempo para aquilo, mas não tem tempo para a obra de Deus. Não tem tempo. Tem um rapaz, já vou falar dele de novo, o tal do Fábio. Hoje ele parece que ele gruda em mim igual, como é que é? É igual um papel de mar. Até na hora do almoço. Ele não deixa eu dormir, fica lá. E na hora de ir embora, ele já está na hora de ir embora, vai do meu lado, me levar até lá embaixo, depois volta para cima. Ele está dizendo que a filha dele mora em Oriente. Ele aceitou a Cristo há 20 e poucos anos, a filha dele mora em Oriente. E quando ele vai para o Oriente, ele é diácono na igreja. Ele disse, me contou como que ele faz, meu irmão, é um tapa na cara de muito crente.
essa cantalhada, só crente, só falando de crente, mas virtude e obra não tem, essa é a de verdade. A árvore que não dá fruto, né? E ele falou que quando chega lá, dá umas 3 horas da tarde, dá uma pavão dele, ele quer ir, ele quer ser diácono, ele quer servir a aguinha lá para o pastor, ele quer fazer isso, ele quer recolher a oferta, ele quer abrir o escritório. Ele falou para mim que ele faz isso, que o povo dele vai ficar bravo com ele, vai falar assim: me desculpa, mas meu compromisso é com a igreja, é com a obra de Deus. Né? Compromisso é com a obra de Deus. Ele está dizendo: olha, eu sou o último que sai da igreja. Todo mundo sai, os outros diabos vai tudo embora, mas eu sou o último que sai. Quando o pastor sai, eu saio mais. Tranco a igreja, dou a chave do pastor, dou a partição para ele e vou embora. Sabe o que é isso? Isso é gratidão. É gratidão. O camarada era bêbado, era caído nas sarjetas. O camarada não tinha nem onde morar. Né? O camarada não tinha nada, não tinha nome, não tinha nada. Depois que aceitou Cristo, a palavra de Deus enriqueceu a ele. Hoje o homem tem casa, tem carro, tem moto, tem filho, tem filha, tem neto, tem abundância na casa dele, louvado seja Deus. Por quê? Porque ama ao Senhor Jesus Cristo, ama a obra de Deus, ama de verdade. Irmão, isso aqui não é brinquedo não. Isso aqui vai acabar um dia, vai acabar, essa porta vai fechar. E a Bíblia fala que um dia existirá uma fome na terra. Haverá fome na terra, mas não é fome de alimento físico para você comer, não. É alimento, é a palavra. Muitos vão querer ouvir a palavra de Deus e ela não vai mais estar aqui. Muitos vão procurar as igrejas e a igreja não estará mais aqui. Né? Muitos vão sofrer, infelizmente. Louvado seja Deus. O versículo de número 12. Portanto, ainda que vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o agravo, não foi por causa daquele que cometeu a transgressão, nem por causa do que sofreu o agravo. Alguém sofreu o agravo ali, alguma coisa aconteceu. Então Paulo está dizendo: eu escrevi isso aqui não foi por causa daquele que fez o agravo e nem daquele que sofreu o agravo, daquele que foi prejudicado. Eu escrevi não foi por causa disso aí não, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recreado, o seu espírito foi alegrado, foi regozijado por vós todos. Então Tito levou a notícia para Paulo que aquilo que ele pregou, aquilo que ele doutrinou, a igreja se corrigiu, a igreja ficou, e Tito estava feliz por essa grande obra que o Espírito de Deus fez em Corinto, por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Deus, ele pode te levantar na terra também. Deus, através do teu ministério, Deus pode operar maravilhas. Quem crê nisso? Se você crê, tome posse disso aí. Se você acredita, através de você, Deus pode operar maravilhas. Deus pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida, através da sua vida, da sua estadia na terra. Apenas se alegre na obra de Deus, né? Não se alegre por causa que você está com a conta bancária gorda, que você está morando numa casa luxuosa, glamourosa. Não se alegre porque você está isso, está aquilo. Se alegre por causa que seu nome está escrito no livro da vida. Se alegre em Cristo,
Quando vier as lutas e as tribulações, permaneça firme, porque a luta vai vir, a tribulação vai vir, o lobo vai falar que não, o lobo vai falar que você vai ter vida regalada na terra, o lobo vai falar que você vai ficar rico, aleluia, o lobo vai falar que você vai ganhar isso, que você vai ganhar aquilo, mas o Evangelho produz espinhos, o Evangelho produz perseguição, o Evangelho produz tristeza no coração por causa do pecado, mas em tudo isso o Evangelho engrandece o homem na palavra, e o homem em Deus ele é mais que vencedor, e ele vai ser alegre por causa da presença de Deus na vida dele. Tem alguém ali fora? Está olhando para lá? Louvado seja Cristo. Está com o olho virado assim, você está vendo o fantasma aí. Aleluia. O verso 14. Porque se alguma coisa me gloriei de vós para com ele, pode sentar aí. Pode sentar aí. Pode sentar aí. E se, o verso quê? 14. Porque se em alguma coisa, senta aí, rapaz. Porque se em alguma coisa me gloriarei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas, como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para contigo se achou verdadeira, porque o ministério de Paulo, a palavra de Paulo era verdadeira. Quando há verdade, quando há justiça, o Senhor opera, não é verdade? Quando há justiça, quando a pessoa anda na verdade, o Senhor opera, o Senhor trabalha, o Senhor faz grandes coisas, mas é preciso que nós consertemos o nosso altar. É preciso reparar o altar, para descer fogo na nossa vida. O altar tem que estar limpo, não é verdade? Como esta igreja estava desconcertada, Paulo foi lá e corrigiu, admoestou dentro da palavra, entristeceu o coração de alguns, entristeceu mesmo o coração de alguns, mas esse entristecimento de coração produziu arrependimento, não é verdade? Quando produz arrependimento, a mudança de vida, a mudança de direção. Conversão é mudança de direção, é mudança de caráter, é mudança de vida. Depois você fala, deixa eu estou falando agora. É mudança. Então é assim que é. Por favor, eu estou falando aqui. Louvado, depois que eu pegar assim, sai fora, vai. Louvado seja Deus. Esses pilantras só estão indo para apontar, né? Já percebeu isso? Não quer ouvir a verdade. O versículo de número 15. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós. Cara, se você der trabalho aqui, você vai se arrepender. Você quer ouvir a palavra, você senta aqui, ou se você quer dar trabalho, você vai embora. Não vem dar trabalho aqui, você vai se arrepender. Aqui não tem nenhum moleque não, mas você senta aqui ou você vai embora, tá? Sai fora, não dá trabalho não, eu te conheço, sai fora. Você não vem dar trabalho aqui não, rapaz. Ou senta aqui para ouvir a palavra. O seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência. Você percebeu porque a igreja tem que crescer, que tem que ter diácono na porta? Você tem diácono, essa coisa não entra, porque essas coisas são para atrapalhar, não é para se arrepender. Entendeu? Você tem diácono aqui na porta. Por isso que essa igreja tem que crescer, gente. Vai ter que mudar a situação dessa igreja. Vai mudar com a sua oração, ou o seu jejum. Se tem um de Deus, eu quero ver esse pilantra para aqui. Entendeu? Não que a gente não queria ver. Eu queria que ele ficasse quietinho ouvindo a palavra. Não quer. Você tem diácono, tem cooperador, entendeu? Não acontece essas coisas. Entendeu? Não acontece essas coisas. Entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando da obediência
obediência de vós todos, e de como recebestes com temor e tremor. Então a igreja se arrependeu. Você pode ver aqui o versículo de número 19. Se vocês colocam esse negócio, coloca um pouco mais para trás, porque eu não enxergo direito. Um pouco mais para trás. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como recebeste com temor e tremor. A igreja se arrependeu pela palavra do apóstolo Paulo. Precisa ter arrependimento, meu filho. Precisa mudar de direção. Existe uma tranqueira chamada Acabe. Essa imundícia se arrependeu por um momento. A Bíblia fala que ele jejuou, que ele orou, e a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração. E o profeta Elias não queria entregar a palavra para ele. E Deus falou para Elias: Elias, não viu que Acabe se arrependeu? Não viu que Acabe se arrependeu? Vai lá, diga para ele que estas coisas não irão acontecer nos dias dele, porque ele se arrependeu e se humilhou diante de mim, mas acontecerá nos dias de seu filho. Então é isso, obra de Deus é isso, arrependimento. Só que depois ele desviou de novo, né? Aí ele perdeu a salvação dele. Então, houve-se o arrependimento. O versículo de número, qual que é? O último, 15, 16. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Paulo queria confiança na igreja. A pior coisa do mundo é você não confiar em alguém. Você quer confiar, mas você não confia. Quando há uma fumaça assim é complicado. É só Deus para esclarecer certas coisas em nossos corações. Deus tem me esclarecido muito. Em todo esse tempo Deus nunca me enganou. Possa ser que eu vou me equivocar com algumas coisas que eu sou homem. Mas Paulo está dizendo: eu me alegro em tudo poder confiar em vós. Quando você confia de verdade, de todo o coração, e sabe que a obra de Deus está em boas mãos. Esta obra aqui está em boas mãos. Eu sei que tem pessoas de Deus nesse lugar. Vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor.